Olá, eu estou aqui para dirimir todas as dúvidas existentes ainda sobre a medida provisória 927, publicada no último domingo, dia 22 de março de 2020. Eu vou elencar aqui alguns pontos que eu acho extremamente importantes para você enfrentar essa pandemia do coronavírus e implantar aí na sua empresa. A primeira delas que eu quero falar é o teletrabalho. O teletrabalho já existia uma previsão legal na CLT, porém, ela, nessa medida provisória, determinou algumas alterações. Dentre elas, são as seguintes. A partir da publicação dessa medida provisória, você pode estabelecer, a critério do empregador, a mudança do trabalho presencial para o trabalho home office. Para isso, você deve seguir alguns critérios. E são eles: você tem que notificar o empregado com no mínimo 48 horas de antecedência. Você deve fornecer, caso o empregado ou colaborador não possua equipamentos necessários para o desempenho das atividades. O empregador deve fornecer todos os equipamentos necessários e pagar todas as despesas inerentes a esse trabalho laboral fora do ambiente de trabalho presencial. Fica permitida a adoção do teletrabalho para todos os colaboradores da sua empresa, não só aos empregados como era anteriormente. Dessa forma, você pode aplicar não só para os seus empregados, como estagiários e menor aprendiz. Antecipação de férias, que anteriormente só poderia fornecer férias quando tivesse o período aquisitivo de férias por completo. Com essa medida provisória, você pode fazer antecipação de férias. Para isso, tem alguns requisitos. Dentre elas, você tem que comunicar no mínimo com 48 horas de antecedência e as férias não podem ser inferior a 5 dias. Também com essa medida provisória, você pode deixar de pagar 1/3 das férias agora neste momento. Ou seja, você só paga 1/3 das férias até a data limite, que é a segunda parcela do 13º salário, ou seja, dia 20 de dezembro de 2020. Outro ponto importante que veio com essa medida provisória foi a questão das férias coletivas. As férias coletivas, como a antecipação de férias, funciona da mesma maneira. Você tem que comunicar com no mínimo 48 horas de antecedência. A diferença é que as férias coletivas ela abrange um grupo maior de pessoas. Desta maneira, a medida provisória flexibilizou de que você não tem a necessidade de fazer o comunicado ao Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho, nem tampouco ao sindicato de classe. Com essa medida provisória também veio uma questão interessante, que foi o banco de horas. Esse banco de horas já existia na CLT, porém veio um pouco mais flexibilizada nesse momento. Da seguinte maneira: você faz o uso de banco de horas nesse momento, o funcionário, o seu colaborador deixa de laborar nesse período que estamos vivendo e a empresa e o empregado, o colaborador, tem até 18 meses após o término, o fim do estado de calamidade pública para fazer a compensação desse banco de horas. Ok? A única exigência é que você só pode fazer a compensação do banco de horas por 2 horas diárias, ou seja, no máximo de 10 horas de trabalho por dia. Outra coisa importante que veio com essa medida provisória foi a suspensão das exigências administrativas. Ou seja, nesse momento está dispensada os exames admissionais, com exceção dos exames demissionais, que continuam sendo obrigatórios. Porém, existe uma maneira para dispensar a exigência do exame demissional. Se o colaborador tiver efetuado o exame, qualquer exame periódico ou admissional, durante o período de até 180 dias, você fica dispensado da exigência do exame demissional, de apresentar do exame demissional. Ou seja, essa exigência deixa de existir.